porque não tem menina aqui, né? Se a menina tivesse aqui, não ia falar uma porcaria dessa também, né? Ó, agora tá gravando, agora você toma cuidado. Ué, que é o seguinte. Eu não sei se é uma boa ou uma má notícia a ser dada, mas eu tô como presidente de banca de concurso de seleção para professor de bioquímica e ela começa na segunda-feira e se tudo der certo, ela vai até sexta-feira, 10 horas por dia. Se tudo der certo, que tem 21 candidatos do país todo aí espalhado para o nosso departamento, sabe? E como presidente de banca, não como presidente, como membro da banca, a gente vai ter uma trabalheira desgracenta, então eu estou suspendendo todas as aulas de graduação e, por conseguinte, aulas de pós-graduação também. Tá? Aí a gente não vai ter aula na semana que vem. Eu devo jogar algum material para vocês na semana que vem, mas não é um material do tipo faça e. Aí, ó. Ó, falando do diabo, ó o diabo aí, ó. Bom dia, bom, né? Não, tô brincando, viu, Débora? Não tá falando assim, não. Tá falando uma coisa importante também, que é o seguinte, eu estou numa banca de concurso semana que vem inteirinha, semana que vem, eu presido a banca e aí eu não vou poder dar as nossas aulas de terça e nem de sexta, tá? Mas eu vou deixar para vocês algum tipo de material à vontade, tá? Não vou forçar que vocês peguem nem nada não, mas vou deixar um material disponível para vocês exercitarem em cima de coisas que vocês podem fazer no RStudio com os sistemas gráficos, que eu nem sei se vai dar tempo da gente ver direito os sistemas gráficos hoje, até porque eu não os estudei direito, tá? E aí eu não vou poder dar aula não, entendeu? Aí a gente retorna na quarta-feira, dia 13, se não me engano é dia 13. Nós já Não, que dia 13, seu mané? Dia 10, dia 11, isso, dia 11. Você sabe que 11 é o número da imperfeição bíblica? É, é um número primo, indivisível, né? E a unidade na Bíblia, se não me engano, eu acho que é Antigo Testamento, ela não é muito bem, né? Na verdade, a divindade é a aliança tríplice, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Isso é o Novo Testamento. E o 1 e o 11 eles não são muito bem quistos. Agora, o mais bem quisto lá é o 7, é o número da perfeição bíblica. E o 12 também é engraçadinho, 12 tribos de Israel, 12. Tinha uma piada do Mel Brooks que falava que eram 12 mandamentos. Aí o sujeito deixava cair duas placas no chão, falava 10! Quebrava as placas. Mel Brooks, nossa, isso é antigo. É... Beleza, é isso. Eu estava comentando com o Eric que era só isso que eu estava comentando com ela, que a aula começou agora também. Não tinha comentado mais nada não, tá? Aí eu vou deixar algum material que vocês podem exercitar alguma coisa ligada à bioquímica ou mesmo ligada aos sistemas de gráficos do R em termos de simulação. Porque hoje o que a gente vai ter de aula é simulação. Eu vi pelo nosso cronograma, primeiro que nós já estamos atrasados e vamos atrasar mais. Mas tudo bem. A gente consegue depois aparar as arestas mais à frente. E, inclusive, de repente, até fazer uma inserção de uma aula a mais na semana, se houver um acordo entre os três, né? E outra coisa que eu ia falar, que era, gente? Ai, meu Deus, minha cabeça tá ruim. Eu acordei 2 horas da manhã e não consegui dormir mais. Essas insônias, esses campos eletromagnéticos malditos, explosões solares, não estão me deixando ficar muito tempo na cama mais. Esqueci. Paciência. Para quê? Sim, sim, saiu. Na verdade, esse professor que está sendo contratado agora, um professor pediu, tá de licença saúde, mas é uma licença saúde para tratar de um problema grave, pode demorar mais de um ano. E nós tivemos uma outra professora também no departamento que ela foi remanejada para São João del Rei, Federal de São João del Rei. Então nós tivemos aí um déficit duplo. A gente conseguiu com um professor substituto, mas o outro tem que ser um professor efetivo mesmo, porque a pessoa que pediu licença vai demorar mesmo
Não sei nem se volta também por causa da pedido de aposentadoria, essas coisas, né? Aqui é uma velharada, cara. Inclusive depois que foram, bom, melhor nem falar essas coisas, porque aqui os biombos são de madeira e a madeira ela permite propagação sonora, né? Ó, compartilhar a tela com vocês. A gente tem previsto, e eu comentei com vocês que a gente está um pouco atrasado, realmente está um pouco atrasado. Mas tudo bem, acho que se a gente puder aprender bem, às vezes é melhor do que aprender todos os detalhezinhos por cima, né? Coisinhas por cima. Por quê? Porque nós estamos aqui. Pois é. Porque a gente está aqui no dia 1º de abril, dia da mentira. Dia da mentira! 1º de abril, dia da mentira. Mas tudo que eu falei é verídico, viu? Fique tranquilo. E deveria ser isso aqui, ó, né? E nós estamos atrasados nisso aqui. E hoje nós vamos ver isso aqui. Eu acho que a gente vai ver mais isso daqui. E vamos ver um pouco desse daqui. Eu falo um pouco porque eu vou ter que... esse aqui eu não me preparei direito não, sistemas gráficos do R. Eu conheço os sistemas, mas vocês podem notar e vão notar ao longo dessas aulas que o R é o seguinte, tu fica uma semana sem mexer. Para pessoas como eu que tem uma deficiência mnemônica muito consubstanciada, é complicado, sabe? Depois você pega assim e fala, não, mas aquele comando é assim ou aquele comando é assado? E a gente fica sem saber. Vou pegar a minha tábua digitalizadora aqui e a gente vai entrar na primeira aula de bioquímica, equação de Henderson-Hasselbalch. Lembra dela? De nome, né? Tá? Ela é uma equação que ela é belíssima. Do ponto de vista que você está no laboratório lá preparando qualquer solução, soluções biológicas são soluções de ácidos fracos. E para você prever o pH, ver o que aconteceu quando você joga alguma substância ali, o pH muda, por que que muda, o conhecimento desses meandros aqui é interessante, né? Dos tampões biológicos por conseguinte, né? E titulação. Então o que a gente deve fazer hoje é alguma coisa até parecido com o que você vê nas figuras de livros de bioquímica ou viu, mas dessa vez você vai montar as imagens, né? Então a bioquímica quantitativa tem esse propósito, né? Você vai lá no livro da graduação, tem a figurinha lá da curvinha. A ideia da bioquímica quantitativa é que você produza a curvinha, né? Entre outras propostas, né? Se fosse só isso, era até bobo. Então, andiamo, va bene, como diz o outro. Pena que não tem um cafezinho. Ai, que coisa. Vamos lá. Vou começar isso aqui. Quer dizer, isso aqui era para ter dado no dia 25. A gente está 2 aulas atrasadas, né? 2 aulas são uma semana. Uma semana é 25% do mês, que representa aproximadamente 9%, 8% do semestre de atraso. Será que eu fiz as contas corretas? Vocês devem estar visualizando aqui. Aqui, ó, aqui eu vou organizando aqui, ó, início, escala, vou organizando aqui. Até que eu sou uma menina organizada. E aqui é a aula de hoje. Os sistemas gráficos são esses sistemas gráficos aqui, ó, Lattice Graphics ggplot2. Na verdade, isso aqui é um material, um tutorial que eu fiz pra mim. Eu faço isso muito, cara. Não sei se vocês fazem isso. Você entra lá no Google Docs, escreve um checklist ou escreve um tutorial para si próprio, para você entender as coisas, né? Até porque se você joga isso em caderno, joga isso em agenda, joga isso em material físico, depois você não consegue compartilhar consigo próprio num smartphone, num outro lugar quando você precisa. Certo? Então, va bene. E aqui o que está faltando é minha lousa, né? Minha lousinha querida amada. Eu vi que no 3D aqui, ó, ficou faltando a gente explorar, mas aí quando a gente for falar de aminoácidos, a gente começa a explorar. Água e interações fracas, né? Porque a gente viu os visualizadores moleculares, mas aquele samba de crioulo doido de consegue e não consegue, instalar, não instalar e tal, a ideia era pegar, não propriamente uma proteína direto, mas ver alguns comandos, né, que envolvem água e interações fracas com um desses visualizadores, preferencialmente no meu caso o JMOL, que é o que eu mexo não, né, mas assim, conhecia um pouco mais. Cada semana que passa eu esqueço. Apesar de que eu quero focar no PyMol. O PyMol é aquele pago, né? Desgracenta. Talvez o Vina que a Débora ensinou a gente. Tá. Então vou pegar aqui minha lousa. Cadê minha lousa? Lousa. Não tem lousa?
Lousa. Agora tem lousa. Nossa. Tá difícil, gente. Tô num sono complicado aqui. Vamos lá. Tarararará, tarararará, tarararará. Today is 1st April. Por que será que o 1º de abril é dia da mentira? Ah, é. Isso é verdade. Concordo com você. Eu concordo. Bom, então a gente vai começar a ver essa história de pH e tampões, né? Vai começar não, né? Vai começar e vai terminar, né? Porque na próxima aula já é aminoácido. pH e tampões. Eu gostei desse meu P de tampões, parece coisa da Petrobras. E só que a gente vai dar uma visão, é aquela história, né? São aulas de bioquímica, mas com a ideia de que a gente possa, ao mesmo tempo que você se aprofunda em alguns conceitos, por outro lado, você não pode também se debulhar nos conceitos da própria graduação, né? Senão a aula é comida com as coisas da graduação. Não gostei daquele abril, ficou feio. Agora ficou bonito. Tá? Bom, como é que a gente começa essa história aqui? Tem várias formas de começar essa história aqui, né? Uma delas é começar com processos, quando a gente fala em pH e a gente fala em tampão, aí eu vou colorir, né? Vou deixar o meu lado, como direi assim, algo sem ser processado. Vou deixar o meu lado alegre, uma sexta-feira é dia de alegria. Quando você fala em pH e fala em tampão, você fala muito de dissociações. Opa! Equilíbrio de dissociação talvez seja o termo mais correto. Vou controlar o horário aqui. De equilíbrio de dissociação. Tá? Então, para vocês não ficarem muito enjoados, eu vou preencher no quadro aqui algumas ideias quantitativas em relação a isso. E aí a gente vai brincar no R e aprender mais coisas com o R, no RStudio, tá? O equilíbrio de dissociação é uma coisa meio... E aí a gente recorda um pouquinho, né? Lá da graduação. É uma coisa que você pode pegar, por exemplo, a água, né? E aí você já deve ter visto em vários lugares que você tem um potencial de dissociação dela de H+, mais OH-, alguma coisa assim, né? De maneira que você tem até aqui um tal que o pessoal chama de KW, seria uma constante relacionada à dissociação, né, da água, uma coisa parecida assim, né? Equilíbrio de dissociação da água. Só que isso daqui, na verdade, não é exatamente assim, né? Porque esse H+, ele normalmente ele se complexa por ligações de hidrogênio com outra molécula de água, né? Ele se complexa com outra molécula de água. Então essa estrutura aqui, na verdade, é o chamado H3O+, né? É um íon hidrônio. Não sei se você lembra disso. O hidrônio. Pois bem, ocorre que isso aqui pode ser, vamos dizer assim, alocado também para qualquer tipo de ácido fraco. Então, quando você fala em tampão fisiológico, biológico, você fala em ácidos fracos. O único lugar que a gente tem ácido forte é num compartimento de cavitário chamado estômago, que você tem HCl, e num compartimento subcelular chamado lisossomo. São onde você tem HCl. O resto, lembra aquele inferno do ciclo de Krebs? Então, o resto é ciclo de Krebs espalhado para todo lado lá. Alfa-cetoglutárico, como é que é? Oxalacético, cítrico, pirúvico, fumárico, málico, blá blá. É tudo ácido fraco. Um bando de ácido fraco. Então, a gente pode generalizar esses ácidos fracos. Você generaliza esses ácidos fracos para... Aqui tem até uma historinha interessante, sabe? Um jogo aqui interessante desse KW, que é da onde você tira, por exemplo, a escala de pH, né? Por que pH vai de 0 a 14? Por que o pH vai de 0 a 14? O pH vai de 0 a 14 porque ninguém descobriu que isso aqui, ó, calculado experimentalmente, deixa eu ver se eu lembro, porque eu não estudei para essa aula não. Acho que é 1,8 vezes 10
Agora não sei se é menos 16 ou 16, mas acho que é 16. 1 vezes 10 a menos 16, eu acho que é isso. Tá? E isso daqui equivale à concentração de H+, por OH-, né? Dividido pela concentração da água. Qual que é a concentração da água? Vocês sabem a concentração da água? Faz sentido. Porque olha só, a concentração da água seria o quê? Seria número de mol por volume de água, né? O que basicamente seria o quê? Seria a massa em gramas, deixa eu colocar aqui, né? A massa da água em gramas dividido pela sua massa molecular, mm, né? E isso aqui tudo dividido pelo volume em litros, Então, se a gente considerar, por exemplo, deixa eu fazer um parênteses aqui, não sei nem onde é que eu faço esse parênteses aqui. Vou subir. Subi. Se a gente faz aqui, ó, a massa, vamos pensar, por exemplo, num litro d'água, né? Que é mais fácil. Quanto pesa um litro d'água? Chuta. O quê? 1 quilo, né? E se você passa isso por gramas, você tem 1000 gramas. Não é isso? Então você tem 1000 gramas que você divide por 18, que é a massa molecular da água, não é isso? A massa molecular da água é 18? Porque é oxigênio 16 e 2 hidrogênios, né? Então você dá 18. Se você divide isso daqui pelo volume em litros de 1, quanto é que dá isso aqui? 1000 dividido por 18. Não é aqui 1000 dividido por 18? Tem algo errado aqui, peraí. Vamos ver. 1000, 18. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem razão. Você vai ter no caso aqui 55. Opa. Você tem 55,6 mol por litro, né? Mol de água por litro. Ou seja, se você considerar o solvente água não como um solvente, mas como um soluto, não como um soluto, como um analito qualquer, né, como um composto, diluído na sua própria solução, a concentração dele é a concentração que atinge os estertores, né? Supera qualquer outra. Você pega um ácido clorídrico concentrado de bancada, ele vai ter, se não me engano, 12, acho que é 12, de 8 a 12, porque depende do percentual. Quando você pega um ácido clorídrico, ele tem 35% em média, né? Aqueles fumegantes. Então a água é um bicho complicado em termos de concentração. Então quando você bota esse negocinho aqui, ó, isso te dá que o produto iônico da água, que é isso daqui, vai ser... Eita, que agora eu vou ter que fazer a calculadora mudar de nível. Modo científico. Vai ter que mudar de nível. O que eu tenho aqui? 1,8 vezes 10 a menos 16. Será que eu sei escrever isso? 1,8 é isso. 16. Agora tem que colocar um mais ou menos aqui. Mais ou menos. Isso, isso aí, ó. Aí eu multiplico esse babado aqui. Shit, man. Deixa eu tentar aqui. 5, 2, mais, dá 7. Então se eu colocar 55,6, entro. 1,8 elevado a 16 mais ou menos. Aí eu multiplico. Eu tenho 1 vezes 10 a 14. A menos 14. O clássico, né? Eu tenho isso aqui a 1 vezes 10 a menos 14. E é por isso, né, que você fala assim que a concentração de H+ na água pura na temperatura de 298 graus Kelvin, que são 25 graus Celsius, aí sim você pode dizer que é 1 vezes 10 a menos 7. Aí joga aquela historinha de pH, né? Se aplica aqui o menos log, essa porcaria, e aí você tem o pH 7. Né? Isso aqui acaba produzindo o pH 7 de neutralidade absoluta.
Que não é um pH fisiológico, na verdade. Se você trabalhar com pH fisiológico, depende do organismo que você trabalha. A gente, por exemplo, é pH 7.3, 7.4. Se você jogar 7, você está em acidose. Você está em acidose, não pode ser 7. Então, quando fala assim, shampoo neutro, pH 7, está errado. O shampoo neutro tinha que ser 7.3, 7.4. Mas isso foi um parênteses aqui, né? Nossa, que parênteses mais feioso. Foi um parênteses aqui. Deixa eu ir salvando aqui aos porcos. Então, generalizando aquele boteco aí de cima, a gente pode chamar para um ácido fraco, para qualquer ácido fraco, né, na verdade. Para qualquer ácido fraco. Ih, peraí, meu celular. Sabe aquele celular que você deixa no silencioso, só que ele fica no vibracal? Aí fica no teu bolso assim. Brrr, brrr, brrr. Então, deixar ele aqui. Fica parecendo um grilo. Um grilo mudo, claro. Para qualquer ácido fraco, você pode chamar, por exemplo, de HA. Então, HA entraria em equilíbrio, e aí vamos colocar a forma mais pedagógica e não um íon hidrônio. H+, mais, em vez de O menos, você coloca A menos, né? Você coloca A menos. Da mesma maneira como você tem essa origem aqui, ó, isso aqui eu cuspi para vocês, né? Isso aqui foi cuspido. Né? Na verdade, eu joguei. Você vai lá no livro de graduação, isso aqui está lá. Mas de onde que vem isso, né? Tecnicamente? De onde que vem essas relações? Na verdade, quando você trabalha com esse tipo de situação, você trabalha com equilíbrio. Mas você já viu que se você pegar um livro de fisicoquímica, e vocês que fizeram biotecnologia, e devem ver isso também, né, no curso de mestrado, você pega um livro de fisicoquímica, cara, um terço dele é cinética, um terço dele é equilíbrio, um terço dele é... Não, aí são 4 terços, não tem jeito. Né? 25% equilíbrio, que é termodinâmica, né? 25% cinética, 25% teoria atômica molecular também, e aqueles 25% saideira lá é mecânica e estatística, né? ou aquele outro lá é mecânica e estatística, tem um outro lá, é química quântica, né? Física quântica, desculpa. Não confundir isso. Então, na verdade, isso aqui surge, a origem disso aqui são processos cinéticos, em que você coloca aqui constantes de formação e constantes de desconstrução, que são constantes cinéticas, não são constantes de equilíbrio, não são constantes termodinâmicas, portanto. E você aplica pela lei de velocidades, que é uma lei que é muito utilizada em cinética, pela lei de velocidades, você pode dizer que, por exemplo, eu posso falar assim, ó, velocidade de formação do HA, ela pode ser considerada aqui como o quê? Como esse K-1, que é uma constante cinética, que multiplica os seus reagentes, né? Não sei se vocês vão lembrar disso, me corrija aí. Isso aqui é chamada reação de... Vamos ver se vocês sabem, vocês lembram. Reação de primeira ordem ou reação de segunda ordem? Valendo! Você vê que meu relógio está ao contrário, né? O que foi, Eric? Deixa eu aumentar aqui o volume. É uma reação de primeira ordem em cada um dos reagentes, mas é uma reação de segunda ordem global. Ela será a reação de ordem zero quando ela independer dos reagentes. Né? Por exemplo, reações de ordem zero. Você acabou de comer, você tem enzimas que vão atuar sobre a glicose. Reação de ordem zero, cara, porque aquela enzima não está dependendo da concentração de glicose que chega no lúmen intestinal e depois pela circulação enterohepática vai ao fígado. Então a enzima está lá, glicoquinase. Opa, vamos pegar a glicose que entrou na célula. Não depende da concentração, é tanta glicose, mas tanta glicose, aí você fala que é ordem zero mesmo. Mas aqui no caso não, aqui é uma ordem global. Agora isso aqui você tem também uma velocidade que eu vou falar aqui de desconstrução, degradação, desformação. Qual que é o contrário de formação? Degradação. O que você tinha falado? Consumo, pode ser consumo. Eu vou colocar degradação. Essa velocidade de degradação aqui, ela pode ser representada pela outra constante cinética que multiplica, obviamente, o reagente principal. Só que, com detalhe, né? Sinal negativo.
Aí não sei se vocês lembram também, deve lembrar de alguma coisa assim, ó, por exemplo, isso aqui é a mesma coisa que representar aqui a variação de H mais A menos no tempo, ou seja, derivada absoluta, né? Não é derivada parcial, derivada absoluta. Ao passo que esse aqui vai ser, com sinal negativo, também a variação no tempo. Aí entra aquelas coisas bonitinhas, né? Agora, na prática, a gente está no equilíbrio. E no equilíbrio, a gente pode igualar esses termos, né? Porque no equilíbrio, a velocidade de formação, que eu vou abreviar aqui para não ficar formação de HA, ele se equilibra. E esse V aqui parece V da vitória absoluta, né? Da Ucrânia, não é isso não. V pequenininho de formação de HA, ele se equilibra com o V de desconstrução de HA, que são quando você tem as taxas cinéticas equivalentes. Por isso que chama equilíbrio. E se você parar para pensar, a filosofia de boteco, por isso que nunca existe equilíbrio. Porque nunca vai coincidir que a velocidade de formação e a velocidade de construção, elas batam do ponto de vista conceitual matemático, né? Vocês lembram daquela cinética de enzima lá da graduação, um tal de Michaelis-Menten? É um tal de Michaelis-Menten lá, né? Aí tem uma curvinha assim, né? Tem uma curvinha assim, ó. Aquela curva, a definição matemática daquela curva invoca que você nunca chega na velocidade máxima da enzima. Matematicamente é impossível você chegar. Porque é uma hipérbola e toda hipérbole é assintótica. Então, agora, quando você está lá na bancada, suando frio, já deu 150 resultado errado, o primeiro que fica mais ou menos torto, mais ou menos dando uma cifra, é esse. Achei minha velocidade máxima. Mas matematicamente não. Então, no equilíbrio, essas velocidades elas se coadunam, não precisa falar coadunam numa sexta-feira de manhã, de tal maneira que eu tenho a seguinte situação, né? Cadê a operação agora que eu já não lembro? Aqui, ó, K menos 1. Não, tá tentando lembrar aqui, ó, K menos 1, eu esqueci daqui. Ó. O K menos 1, que é o H mais, e o A menos, ele vai equivaler a K menos K1 HA. Agora não sei se é isso aqui que eu escrevi, mas acho que é. Menos K1 HA, né? Como isso aqui é uma constante, é muito usual em bioquímica você não ficar trabalhando com muita constante, a não ser que elas tenham significados muito díspares, né? Ó, díspares, sexta-feira de manhã, eu tô bom pra caraca! Então, o legal é você reunir isso aqui numa constante só. Reunindo numa só constante, reunindo numa só constante, eu posso dizer então que K menos 1 sobre K1 me equivale a K menos 1 sobre K1, então eu vou ter HA. Nossa. H mais A menos sobre HA. Errei alguma coisa. K menos 1 na verdade é o seguinte. Eita. Não é hora de você reunir numa constante. Não é hora de reunir na constante, não. A hora não é essa. Na verdade é o seguinte. Eles não têm. Eles acabam tendo uma equivalência matemática de mesmo sinal. Mas a ideia não é bem essa. A ideia é que quando você soma, quer dizer, a soma. Gente do céu. Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Não, esse aqui está certo. K menos 1 vai ser igual a isso aqui. Esse aqui está certo, sim. É que no equilíbrio você tem essas velocidades, elas se igualam,
E uma velocidade em rede, vamos chegar à velocidade net, a velocidade da rede, ela é zero. E para ela ser zero, os dois acabam se equivalendo. Então, aí um acaba sendo igual ao outro. Exatamente. Então, na verdade, estava certinho. O que eu estou chamando de K-1 aqui? Deixa eu ver se eu estou errando aqui feio. Eu estou chamando que K-1, a velocidade de formação, K-1, tudo bem. K-1 vai ser a velocidade de formação. E a velocidade de degradação, tá, porque você vai decompondo ali, vai reduzindo, né? Então tá certinho, K1HA, tá certinho. Então estava certo. A lógica estava certa mesmo. Então se a gente reúne numa constante só, a gente pode dizer então que K-1 sobre K1 vai ser igual a HA K1, HA K1. Isso, HA K1 sobre H mais A menos. Foi isso que eu escrevi, não foi? Bom, estava ao contrário? Ah, tá. Então tá. Mas agora tá certo, porque você multiplica K1 por HA e depois K-1 por HA. Então aí tá certo. E aí você pode chamar... Oi, diga. Você pode fazer invertido, não tem problema não. Aqui, por exemplo, eu posso chamar isso aqui de uma constante de equilíbrio. Mas igual você falou, poderia ser uma constante de equilíbrio de associação. Mas eu vou chamar de constante de equilíbrio de dissociação. Por quê? Porque eu sou professor, eu que mando, eu que digo o que tem que ser. Aqui, ó, equilíbrio de dissociação. Então, na verdade, quando a gente vê uma constante de equilíbrio, você tem que ter em mente que muito provavelmente, salvo em contrário, é um equilíbrio de dissociação. Porque quando se fala em equilíbrio, não quer dizer que está formando e nem que está desconstruindo. Quer dizer que está equilibrando, né? O nome já diz. E aí você precisa saber quem que vai no denominador e quem que vai no numerador. Quer dizer, esse tipo de expressão, que eu vou colocar em amarelinho, fechar em amarelinho aqui, ó, lindo de morrer, esse tipo de expressão nada mais é do que uma forma genérica de você expressar um KW invertido aqui, que aqui para o KW você tem a constante de formação, né? E dessa forma, assim, a gente pode expressar um Ka, né? Pode chamar aqui de Ka, como sendo igual então a esse equilíbrio ficou um equilíbrio de formação e não de dissociação. Dá uma olhada, ó, produto sobre reagente. É a formação do HA. Formação. Você falou, não falou, Eric? Exatamente. Mas eu posso pensar agora num equilíbrio de dissociação, que eu posso definir o contrário. Eu posso definir, porque esse aqui é para a formação do bichinho. Esse aqui eu posso definir como H mais A menos sobre HA. Então aqui eu posso ter uma constante de equilíbrio de dissociação. Débora, você está aí? Débora, você morreu? Ah, tá. Você tá entendendo mais ou menos? Tá fácil para você? Tá chato? Chato eu sei que tá, mas tá fácil, tá difícil? Mais ou menos. Mais para mais ou mais para menos? Aquele chato, né? O chato. Aí vem aquele joguinho que é o seguinte, ó. Aquele joguinho é ótimo. Os caras ficaram, acho que foi 140 anos para chegar numa conclusão, mas vem aquele joguinho que faz o seguinte: se você chamar, aplicando a ambos os membros, aplicando aos membros o famoso menos log, uma operação logarítmica, eu posso dizer então que menos log de Ka
vai ser igual a menos log dessa expressão todinha que está aqui, ó. Como eu estou com chaves, eu vou fazer então um parênteses. Tá dando para enxergar o tamanho da letra também? Porque eu estou numa expansão aqui, às vezes eu consigo expandir mais. Deve dar para melhorar um pouco, só que eu vou ter que toda hora mexer mais aqui, entendeu? E talvez se... Tava bom? Ah, então tá bom. Então eu posso ter aqui um log, ó, log base 10, né? Não é aquele log do R, não, que você tem que falar que é base 10. Na verdade, tanto faz, né? Se você parar para pensar, tanto faz. Logaritmo natural, logaritmo que você quiser, octadecimal, se quiser. Mas em princípio é log de 10. Então eu vou ter aqui de H+, aí eu vou ter aqui A-, aí eu vou ter aqui HA. É bom que eu estou vendo um cochicho aqui de um monte de professor conversando, significa que deve sair um café em breve. Porque funcionário público não vive sem, não verve. Se a gente aplicar e desenvolver isso aqui, a gente pode dizer, então está chegando no final? Então tem que tomar cuidado, está chegando no final. Que esse log de Ka pode ser muito bem representado, desmembrando os membros, né, desenvolvendo, eu posso dizer que isso aqui é menos log, por exemplo, de H+, e menos, né, porque logaritmo de produto, você soma, logaritmo de produto, chama a atenção aqui, né, logaritmo de produto é uma soma de dois logs. Mas como eu tenho um termo negativo, então eu já aplico o negativo direto. Menos log da concentração de aceptor sobre doador desse ácido fraco. Certo? Beleza. E agora eu posso assim, ó, chamando menos log como sendo P. Por que eu vou chamar de menos log de P, sendo P? Mais uma vez, porque eu sou um déspota. Não! Porque teve um sujeito, esse P aqui do log, ó, vou puxar para cá, um sujeito chamado Sorenson, não sei se vocês já viram falar nesse sujeito. Sorenson é um escandinavo, portanto trema no O. Sorenson. Que trabalhava, sabe aonde que esse cara trabalhava? Esse cara trabalhava nada mais nada menos do que as indústrias Carlsberg. Alguém sabe o que são as indústrias Carlsberg? Carlsberg. Indústrias Carlsberg. Sexta-feira. Hoje é sexta-feira. O cara trabalhava numa das maiores cervejarias escandinavas da época, fazia uma... Foi um dos caras, o Carlsberg, que descobriu que quando você jogava proteína num sensor para medir acidez, sensor de vidro, essas proteínas precipitavam, grudavam no sensor, dependendo da concentração de H+, dependendo da acidez que se colocava lá. Por que ele fazia isso? Porque ele estava estudando o aprimoramento da produção de mosto cervejeiro. Olha que louco, cara. E hoje se sabe, por exemplo, que proteína é uma das coisas que atrapalha muito para a cerveja, causa espuma, claro, né? Está totalmente relacionada à espuma da cerveja do chopp, mas o excesso dela causa muitos problemas do ponto de vista organoléptico e problemas fermentativos. E o cara já na época, aí são 1800 e coqueiro, né? Não sei se é 1835, alguma coisa assim, não vou chutar. O cara nos estudos dele, ele colocou esse P que podia significar duas coisas. Ou power, não é ele que colocou, os biógrafos é que interpretaram. Ou power, que quer dizer potência, quer dizer quanto maior a potência daquela substância, ele colocava um P maior ou menor, porque power não é power power é potência, power é potência. Ou poder, né? Potência do ponto de vista elétrico, poder, entre outros. E também porque você já deve ter... quando você fazia ensino médio, você lembra que você tinha as aulas de matemática lá e tinha um tal de P e Q, né? Mostre que se P é igual a Q, não sei o que, você lembra umas coisas assim? Então, P e Q era uma coisa comum na época também de você atribuir como variáveis em fórmulas matemáticas. Não se sabe por quê, mas ele ele atribuiu o antilogaritmo a esse P. De tal maneira que você tem agora um tal de PK,
como sendo igual a um tal de pH menos essa relação aqui, log de A menos sobre HA. O que por fim, porque não vai caber aqui mais para baixo, deixa eu ver. Ah, cabe! O que por fim nos mata a equação, talvez a mais clássica equação da bioquímica, na qual eu posso atribuir, se eu conhecer as propriedades químicas, deixa eu escrever e depois falar, porque é difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Equação de Henderson-Hasselbalch. Henderson-Hasselbalch. Se eu conhecer qual que é a constante de dissociação do meu ácido fraco, porque o ácido fraco não vai estar sozinho, né? Olha só, o ácido fraco pega, está lá dando sopa na praça, ele solta o próton dele. A partir do momento que ele desprotoniza, ele ioniza, ele vira uma base fraca, porque ele está apto a receber esse próton de volta. A depender do pH, os compostos conhecidos como ácido fraco, na verdade, vão se comportar como ácidos ou como bases. A gente tem isso como impacto bioquímico muito grande. Por exemplo, você tem o ácido lático, que é muito associado a cãibra, quando na realidade não tem nada a ver com cãibra, e você tem o lactato, né, a forma salina, que inclusive ela se apresenta em maior concentração, a forma salina, o lactato de sódio, do que o próprio ácido lático. Mas não tem nada a ver com cãibra. Então essa equação aqui, cara, é uma equação mestre, porque através dela você desvenda os tampões biológicos, através dela você entende por que no laboratório você está fazendo uma determinada condição experimental de pH que não está dando certo do ponto de vista da ionização do seu tampão, ou por que uma determinada substância está mais ou menos solúvel naquela solução que você está fazendo, só que de forma, obviamente, digamos assim, direta, né? O que a gente pode fazer com essa equação agora é brincar um pouco com ela. Eu não salvei aqui como um não, né? Deixa eu ver. Salvei! A gente pode brincar um pouco com essa equação. Vamos brincar com essa equação no R, né? Para a gente não ficar só nessas matemáticas chatinhas aí da vida. Como provavelmente eu devo abrir uma nova lousa, eu vou deixar esse desse jeito, tá bom? Gente, esqueci uma coisa fundamental, mas vocês podem fazer a partir de agora. Abre o RStudio. É que é o seguinte, eu quero que vocês instalem um pacote gráfico, que é o pacote gráfico mais famoso, o do Borogodó, da Balachita, maravilhoso, que todo mundo ama, menos eu. Na verdade eu gosto muito também, mas eu uso menos, porque é o pacote gráfico mais estético que existe. E ele está dentro de alguns princípios aí dos caras que escrevem sobre reprodutibilidade de pesquisa e usam o RStudio como exemplo. Ele está muito inserido nessa lógica, só que ele demora pra caramba para instalar. Eita, como ele demora para instalar. E aí eu não sei, que a minha ideia era que eu esqueci disso, era dar essa explicação inicial enquanto vocês estivessem instalando o pacote. Porque provavelmente você não vai conseguir fazer nada no R enquanto não instalar o pacote. Então vamos fazer o seguinte, como a gente vai explorar novamente mais umas relações matemáticas aqui, antes de pedir para vocês instalarem o pacote, eu vou fechar. Deixa eu ver aqui. Vou fechar aqui o babado aqui. Don't save, baby. Eu tava brincando hoje de manhã para ver se as coisas iam dar certo, sabe? É, de levedura? É, exatamente, calbegienses, é verdade, calbegienses, tem razão. Eu vi isso em algum lugar. Tá, mas já tem muito tempo que eu vi também. Muito tempo não sei quanto tempo. Acho que tem bastante tempo mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos brincar de pegar essa equação aqui e explorar como fica o jeitão dela em processo de simulação, né? Então vamos olhar bem a bichinha. Vamos lá para o nosso R bonitinho. Não, esse aqui não, esse aqui é o que está gravando. É esse aqui. Que
Aqui é o R bonitinho. Vamos abrir aí um script. Ah, é melhor não instalar agora não, porque se você pedir para instalar agora, ele vai ficar aí acho que uns 10 minutos num bom computador puxando para instalação. Então eu acho preferível a gente brincar um pouco aqui no R, e quando eu voltar à lousa para dar uma continuidade a essas relações, que aí vocês botam ele para instalar, que aí vai demorar também uns 10 minutinhos, tá bom? Não dá, cara, é muito chato isso. Isso aí eu acho chato mesmo, viu? Não dá, você fica travado. Até porque, na verdade eu nem sei se dá. Não, não dá, você fica travado. Até porque a instalação ela é muito, apesar de demorar esse pacote, ela é ligeira, então não dá tempo. Velocidade de processamento é paralelo, né? Não dá tempo, não é em paralelo, é sequencial, só que muito rápido. Só que é tão rápido que você não consegue entrar na fila, no meio da fila, para colocar um comando. Vamos colocar então, eu vou colocar um título aqui como simulação de curva ácido básica. Titulação ácido básica, no caso, né? Titulação ácido básica. Bom, então, o que você tem ali? Você tem... o que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma curva. Então vamos colocar a expressão aqui da curva, que é a expressão a equação de Henderson-Hasselbalch, né? HH, que a gente pode colocar como sendo pH igual a pKa mais log, considerando que é base 10, concentração do aceptor, opa, deixa eu fazer bonitinho, log base 10 da concentração, não, aí nem, tá bom, vai, concentração do aceptor sobre a concentração do doador de prótons. Então essa é a nossa equação. Posso até salvar ela aqui, vou salvar ela como pararapapá, 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 pós-graduação, Biotech 22, Bioquímica aulas, PK gráficos, sei lá, titula, vou salvar como titula. Tá? Então como é que a gente faz isso? Como que você faria isso no Excel? É que eu imagino. Eu imagino que você ia fazer assim, você ia pegar uma coluna e preencher de números, e aí tem várias formas de você preencher, você pode preencher manualmente, ou você escreve número 1, por exemplo, na primeira coluna, clica, né, num determinado cantinho direito, se não me engano, ali da célula, e arrasta, e na hora que você solta ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Essa é uma maneira, né? E obviamente que tem maneiras de você colocar algo que gere nessa coluna números que não sejam de 1 a 100, se seja, o intervalo seja de 0,01 a 0,01, eu não sei, porque eu não domino a planilha eletrônica. Eu acho que a planilha eletrônica é essencial para algumas coisas, sabe? Ela é essencial. Para fazer esse tipo de brincadeira que a gente faz, ela já perde muito, que é você utilizar recursos de programação, inclusive, né? Não sei se vai dar tempo de a gente colocar recurso de programação hoje. Isso aqui já é programação, na verdade, propriamente dito, né? Só não é aqueles recursos de laços, né? Que vocês devem ter ouvido falar. For, while, qualquer outro. A cabeça tá difícil, cara. For, while, if then else. Recursos de laço de programação, né? Aqui é uma coisa mais basicona, mas é um basicão que também envolve a linguagem R de programação. Então a gente pode colocar assim, ó, como que nós vamos... No Excel você faria isso, né? Aí você aplicaria a fórmula na segunda coluna e pediria para fazer um gráfico, né? Na qual ele plotaria a primeira coluna contra a segunda coluna, uma coisa assim, né? No R a gente vai usar uma função, e aí eu vou ensinar alguma coisinha aqui, que é chamada função curva. Aí você escreve assim, ó, curve. Oh, meu Deus do céu, escreve direito, rapaz. Curve, tá? Você vê, se eu colocar só curve e não escrever o E, ele me dá uma série de coisas que a função curve pode ter. Isso são os argumentos. O R é interessante nesse sentido porque ele trabalha com funções, não funções matemáticas, funções de qualquer coisa. Pode ser função matemática, pode ser uma função de trabalhar com sequências alfanuméricas, ou alfanuméricas não é
alfabéticas mesmo, né? Por exemplo, você pega um pacote que faz alguma análise de sequência de gene, ele só tem 4 letras, né? Consequentemente, a análise é feita num quantitativo da distribuição de permuta dessas 4 letras, né? E aí você tem funções que são atribuídas. A linguagem do R é essa aqui que vocês estão vendo, ó. Você tem uma função chamada curve e você tem os argumentos da função chamada curve. Se a gente quiser saber quais são os argumentos da função chamada curve, sem precisar ficar olhando essa janelinha amarela que aparece e some, você usa o seguinte comando, você usa args, tá? Args é o comando de argumentos. E aí você dá o nome da função que você deseja verificar os argumentos. Então, no caso, a nossa função é curve. Então, se você correr somente essa linha, testa aí, ó, você deve ter embaixo, na saída do console, você deve ter embaixo a explicação dessa função. Roda aí. Roda, 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 minha filha. 1 minuto para o comercial. Eu vou ver se tem café. Sempre tem uma boa alma nesse laboratório, meu Deus do céu. Eu amo esse departamento. Não, perdi, isso é fato. Perdi a oportunidade. Perdi a oportunidade. Mas eu fiquei totalmente desconfortável. O cara deixou o trabalho dele, o cara tem doutorado. E deixou o trabalho dele, tem mestrado, no encanto, para se levantar, para falar assim, eu faço café enquanto eu sei que você está fazendo. Não, cara, ele não, né? Não, não. Hoje é sexta-feira, mas o bom é o café. Até às 17 horas, pelo menos, que depois eu vou enfiar o pé na jaca. Não, eu tô gravando isso aqui, né? Precisa tomar cuidado com essas coisas. Essas brincadeiras, às vezes, elas podem dar um tiro no meu pé, depois um processo, apologia. É, na verdade, nossa, eu perdi, sabe? Eu vou fazer 54 anos. Tem uns 5 anos que eu não consigo mais beber igual eu bebia cerveja quando eu estava na minha juventude. Eu chamo de juventude os 45, 50 anos. Não tenho mais o organismo. O organismo falou assim: não aceito mais que você faça isso comigo. Não, eu tentei ir para outros caminhos que o vício me poderia levar, desde que líquido e ingerível. Não consegui, cara. O uísque eu nem passa pela minha ideia porque eu não gosto mesmo. Mas eu tentei, aguardei, eu tentei cachaça, você acredita? Tentei cachaça e não consegui, cara. Meu organismo não deu. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E olha, minha mulher tinha uma cervejaria de cervejas especiais, cerveja artesanal. Acho que foi isso. Acho que eu exagerei. Exagerei e. É, cada dia é uma variação diferente. Acho que eu provoquei demais meu organismo. Olha só, normalmente você vai ver para todas as funções do R mais ou menos esse desenho aí, tá? Que é um desenho que aparece todos os argumentos que aquela função terá. Isso independe se você está fazendo usando uma função de análise de imagem para uma função qualquer, como a gente está usando aqui de simulação de curva. Nesse sentido, se você observar ali a função, ela está falando assim que você precisa colocar uma expressão. Bom, primeiro que você precisa colocar uma expressão, né? Você precisa, não é que você precisa, desculpe, são as coisas que a função porta, né? Então deixa eu colocar aqui. Aqui é uma expressão da função, é a expressão matemática. Esse from quer dizer, e esse to quer dizer que você vai de um determinado valor a outro valor, né? Esse null quer dizer que por enquanto, se você não colocar nada, ele mesmo faz de 0 a 1 automaticamente. Esse n quer dizer o número de pontos. Se você não colocar nada, ele vai dizer que a tua função vai ter 101 pontos.
esse add quer dizer de uma adição de curvas. Então você consegue fazer uma curva, mudar um parâmetro e repetir a curva sobrepondo essas curvas, que por enquanto ele está como false. Então o R tem essa lógica, acho que é booleana que chama, não sei se é booleana, que é true, false, null, NA, coisas dessa natureza. Type L quer dizer que ele vai, como default, ele vai fazer uma linha. Tá? Xname quer dizer que ele vai ter um nome lá da plotagem. Xlab, lab é de label, label é etiqueta, é a etiqueta do eixo X. Ylab, while label, etiqueta do eixo Y. O nomezinho, né? Log, se você tem uma escala logaritmo ou não. E os limites, xlim, quer dizer se você quer um limite de eixo que vai de tanto a tanto. Então vamos brincar com isso usando aquela equaçãozinha lá. Ó. Vamos fazer a coisa mais, ou pelo menos experimenta fazer o seguinte, ó, sem nada. Você faz assim, ó, curve, bota aí x elevado ao quadrado. Será que ele faz? Deixa eu ver. Faz. Bota x2. Porque eu fiquei falando, de repente posso passar a impressão que essa função, esse comando é um comando complexo. Não é. Se você colocar qualquer coisa, tá lá. Não, tá lá, ó, x2. Mas você pode incrementar, então, baseado naquilo que está escrito. Ó. Você vê que ele foi no eixo x de 0 a 1. Né? Então, de repente, você pode colocar lá... Você pode colocar assim, ó, from igual a, sei lá, menos 5, ou desculpa, eu coloquei ponto, menos 5, a to igual a 12. Aí já mudou. Vamos voltar. Bom, vamos fazer assim, ó. Add igual... Você pode escrever no R o true completo, ou você pode escrever só a letra T. A T ou F, true ou false. Eu prefiro escrever completo porque meu cérebro, quando ele vê um T lá, ele fica assim, mas o que é esse T? Será que esse T é um parâmetro? Será que é... Então escreve true que você já pega... Eu acho que é booleano que chama. Acho que é booleano. Sim, perfeitamente. Você está falando para eu passar aqui para cá, né? Copiar e colar embaixo? Ah, sim, 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 sim. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Você faz assim um curve, aí você faz um x2, aí você pega esse x2, você pega esse x2 aqui, né? E depois você cola ele lá embaixo, depois vai aumentando, né? É uma coisa assim. Uhum. Sim, entendi. É isso aqui, ó, copy paste. Perfeito, dá certo. Mas você tem que ter, para você permitir que o seu script rode sem dar pau, aí você faz o seguinte, você dá isso aqui, tá? Aí ele vai aparecer tudo bonitinho assim, né? Só que isso daqui você não quer que ele rode, porque ele não tem nenhuma expressão que rode aqui. Aí você faz o seguinte, ó, seleciona tudo e dá o hashtag. Ó que... Oh, oh. Não, não é isso não. É... Não, 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 é um comando, cara. É um comando. É um comando mesmo. Shift Ctrl hashtag, deixa eu ver. Não, fui para outro lado do mundo da lua que eu nem sei para onde que foi. Jesus, socorro! Mas é que eu queria ensinar uma outra coisa. Shift tal, hashtag. Deixa eu ver de novo se ele volta. Ai, graças a Deus ele voltou. Tem um comando, tá bom. Eu vou compartilhar aqui com vocês o meu helpzinho aqui do FastR. E aqui eu quero comentário. Shift Ctrl C. Tenta aí.
Por que eu apertei esse LibreCalc? Ah, meu Deus do céu. José, toma mais café. José, toma mais café, José. Captou? Shift Ctrl C, é isso que eu falei? Foi, né? Ó, é isso, ó. Shift Ctrl C. Porque aí você faz uma seleção sem ter nenhum tipo de problema. Tá? Então, se você utilizar essas coisas, você pode ir brincando. Tem uma coisa que não está aí, ó, que não apareceu nesse argumento, mas que por que ela não apareceu nesse argumento? Talvez porque ela não tenha um argumento. Deixa eu ver, ó. Call igual a red. Ah, não, vamos colocar add igual a true, call igual a red. Não, apareceu, tá? Você vê que call, que é cor, é um argumento que não apareceu nos argumentos da função. Por quê? Porque isso é linguagem orientada a objeto. E na programação orientada a objeto, alguns objetos eles já participam de uma forma default de algumas funções. O que está colocado aí na função curve são argumentos da função curve. Mas essa função curve já abarca outras funções gráficas, tá? Que participam de outras funções, outros comandos, por assim dizer. Então não aparece call, por exemplo. Quer ver outro que não aparece? Não aparece. E você vê que eu coloquei para sobrepor, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, se eu voltar aqui e colocar, em vez de 12, menos 5, eu colocar 50 agora. E aqui, em vez de red, eu colocar... Você pode colocar em cores o nome da cor, entre aspas, ou o número. O preto é 1, o vermelho é 2, acho que o azul é 3, o verde é 4, o laranja é 5. Então, vou colocar um 5 para ver se eu acertei. Não, é azul. Mas aí você vê o que está acontecendo. Ele está sobrepondo as curvas, né? Isso é interessante quando você está testando um parâmetro que você quer alterar o parâmetro e ver qual que é a resposta. O add é uma em cima da outra. Então, se agora eu coloco, em vez de true, eu coloco false e dou 5, ó, ele cria uma nova curva. Tá? Ele cria uma nova curva. Então, você tem aqui um pequeno simuladorzinho, né? Que, venhamos e convenhamos, é mais prático do que o Excel. Eu acho. Porque você consegue, numa linha de comando rápido e programável, esse é o grande lance do Excel, você pode criar um script que tem vários trechos programáveis, né? Você consegue obter uma coisa sem precisar se preocupar com aquelas colunas que são geradas e tal, né? Então, beleza, vamos aplicar agora o conhecimento dessa curva para a nossa curva, de fato, né? Nosso pH, nossa curva de Michaelis-Menten. Que Michaelis-Menten, cara? Deixa de ser bêbado. Para a curva de Henderson-Hasselbalch. O elemento curve, ele só usa x, a não ser que você defina uma função previamente para tirar esse x. Então ele trabalha com x, tá? Então como é que ficaria a nossa função de Henderson-Hasselbalch? Vou colocar aqui um negocinho assim. Fazendo nossa curvinha de HH, a gente teria o seguinte, a gente teria o quê? Curve, pH você deixa quieto, vai ser igual pKa, pKa. Você tem que ter um número para pKa, né? Vamos pensar um tampão aqui, tampão acetato. Qual que é o pKa do ácido acético? pKa acetate acetic. Ou seja, o pK do tampão acetato, que é muito empregado na biotecnologia. Não o tampão, né? Mas é muito empregado a ideia de bactérias acéticas, né? Ou fermentação acética em biotecnologia. Aqui, 4.75, ó. Não sei se essa fonte aqui é correta, mas parece que sim, ó, porque a de baixo deu 4.8, na verdade é a mesma fonte. Mas deve ser isso mesmo, é isso mesmo que aparece nos livros. Então vamos colocar 4.8. Então você vai colocar o que? Você vai colocar Anderson-Hasselbalch, o que? pH igual a pK, então 4.8, mais log, lembrar que é log base 10. Tanto faz você dar espaço ou não dar espaço, o R não vai fazer diferença. Se fica mais legível dar espaço, né, assim, ó, pode dar espaço, fica mais legível, tá? Só não dê espaço depois da função de logaritmo, porque agora você tem que colocar o logaritmo.
Então, que logaritmo que a gente está querendo colocar? A gente está querendo colocar... Ixi, e agora, hein? Ó, o que a gente vai colocar aqui? A gente tem A e HA, né? O aceptor e o doador. Neste momento, você salva o seu script. Show! Vai lá em Packages, pega Install e digita ggplot2 e escolhe o primeiro que aparece, ggplot2. Você sabe que eu estou falando isso? Eu não sei se eu estou instalado. Acho que eu estou instalado o ggplot2 aqui. Ah, o meu está aqui, ó, ggplot2. O meu está instalado. Quer ver? Ó, se eu colocar aqui ggplot2. Ah, tá. Tá. Ele tem ele procura o pacote aqui, ó. Não sei se você está enxergando. Tem uma espécie de um globo, né? Então, se você clica aqui, ó, ele vai lá na internet, olha que bonitinho o programa, e ele fala para você o que é o ggplot2. Olha só que legal. Ele é um sistema que cria gráficos baseados numa obra fantástica de um cara que eu esqueci o nome agora, chamado A Gramática de Gráficos. A gramática de gráficos, ela parte do pressuposto que você faz gráficos igual você trabalha no CorelDRAW. Já trabalhou no CorelDRAW, no Inkscape? Acho que o Photoshop também. Photoshop também. O que você falou, Eric? Desculpa, eu te cortei. Esses programas, CorelDRAW, de processamento de imagem, CorelDRAW, Photoshop, Inkscape, o GIMP também, o GIMP é o Photoshop dos pobres, né? O Photoshop gratuito. Eles são programas que você cria os objetos de imagem em camadas. Já viu essa noção? Então, por exemplo, você coloca lá um passarinho, aí você fala, essa aqui é a minha camada Bird. Agora você pede uma nova camada e em cima do passarinho você coloca uma asa totalmente estilizada, diferente para o passarinho. Então, qual que é a grande vantagem de você colocar uma camada em cima? Porque você, quando você for alterar o passarinho, você altera a asa somente ou o passarinho somente, porque você vai atuar somente nas camadas. Quanto mais camadas você tiver, mais pontual é a interferência que você vai fazer na imagem, que é o que os caras que trabalham com gráfica fazem também, né? Você não precisa... você não é um desenho fechado de uma camada só, que se você vai alterar uma coisa aqui, você vai borrar uma ali, vai alterar a dimensão. Não, você preserva as demais camadas e altera uma só ou duas. E da mesma maneira, essa linguagem, que é a linguagem da gramática de gráficos, eu estou falando enquanto eu espero que você esteja instalando. Tá? E Débora, se você não estivesse sentido bem, mas ainda estiver por aí, já foi aí também para você? Tá bom. Tá, então já instalou? Foi rápido pra caramba desse jeito? Mas só comigo que dá azar então, é? Caramba. Então, esse legal. E bom saber que você ainda está aí firme e forte aí, tá? A gramática de gráficos, ela segue essa ordem de camadas. Então, nessa ordem de camadas, a primeira camada é o dado. A segunda camada é o símbolo. A terceira camada é, se bem me lembro, a estética. E por aí vai colocando um monte de coisas. A gente desenvolve essa ideia um pouco melhor. Acho que ainda hoje a gente consegue desenvolver. Sim, consegue desenvolver porque eu tenho aqui o meu ggplot2. Ó. Aqui, ó. Gramática de gráficos. Como eu disse, eu fiz esse... Devo confessar para vocês que eu fiz esse tutorial para que eu entendesse. E não é assim, ó, nessa aula eu vou colocar aqui para vocês... Então, você coloca camadas sobrepostas. Então, você coloca tema, coordenadas. Esses facets é quando você quer colocar painéis. Você tem os seus dados todos distribuídos como se fosse uma planilha de Excel e você quer fazer vários gráficos entrecruzando 2 a 2 dessas colunas, sabe? Vamos chamar que isso sejam os facets, fazendo uma analogia com o Excel. Estatística, que é a transformação dos dados. A camada de geometria. Camada estética, que são as variáveis visuais de cor, preenchimento, forma, tamanho. E as camadas, isso aqui não é uma camada propriamente, eu acho que isso aqui não é uma camada, são 7 camadas. Isso aqui não é camada, ó, são 7. Ó. Tema,
coordenada, facet, statistics, geometries, statics and data. No final, o que você tem como um produto, se você quiser dar uma olhadinha, são coisas dessa natureza assim, ó, ggplot2 examples, sei lá, examples, sei lá, coisa assim. 50 plot visualization de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Aqui tem vários. Ó, você tem coisas assim, ó, que você consegue mudar, por exemplo, no mesmo gráfico, você além de colocar os pontos, você faz ajuste, você faz a diferença dos pontos por tamanho e por cor, sendo que cada tamanho e cada cor está representando uma coisa diferente. Então é extremamente completo, né? Você faz coisas... Até que eu não gostei desse site aqui, não. E parece que está meio mostrando as mesmas coisas. Deixa eu ver se a gente consegue pegar imagens aqui, ó. Mas... Ó, só você bater aí no teu computador para você ver, ó, a riqueza de coisas que você consegue fazer, né? E muitas vezes você consegue fazer, olha que plot doido esse daqui, ó. Isso aqui você não faz o plot e vai anotando as coisas que acontecem nele não, tá? Isso aqui, ó, que você está vendo na tela, é um plot fechado com os comandos de script para desenvolvê-lo. Não é você faz o gráfico e depois você vai lá e vai escrevendo. Porque os softwares de autorais, né, como o Sigmaplot, o Orange, até onde eu saiba, ele não consegue fazer isso aqui não. Ficar colocando nomes em pontos, ou talvez consiga, eu que não estou sabendo também, às vezes faz também, tá? Isso aqui são comandos, você puxa bibliotecas, tá vendo? Você puxa bibliotecas e aí você dispara um determinado script. Dispara um determinado script para construir esses gráficos. Então, é um sistema gráfico extremamente rico. Você fez ele aí, não fez? Fez, né? Fez não, vocês baixaram ele aí. Bom, esse sistema ele vai funcionar de um jeito um pouco diferente. Vamos dar uma pausa aqui nessa curva aqui, ó. Vamos dar uma pausa, deixar ele quietinho aqui. Vou abrir aqui e vou falar com alguma coisa como ggplot2. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar o ggplot2 em ação depois que a gente descobrir como é que a gente vai fazer essa curva aqui, né? Como que a gente vai fazer essa curva aqui. Alguma dúvida até então? Eu estou meio enrolado, estou meio impreciso aí hoje, né? É que eu achei que ia demorar mais, né? Então, onde que a gente parou em relação... Depois a gente volta a discutir o ggplot, vocês exercitarem, né, esse ggplot2 de fato aqui hoje, tá? Onde que a gente parou? A gente parou no seguinte problema, ó. A gente quer fazer uma simulação de uma titulação ácido básica, só que o termo da equação de Henderson-Hasselbalch, eu tenho duas variáveis. Eu preciso trabalhar com isso de alguma forma. Então, nesse sentido, eu salvei aqui, eu vou exportar para PDF, já tinha exportado, não tem problema não, exporto novamente. Eu vou abrir um outro quadro. Uma outra lousa. Aqui eu não consigo usar a barra de rolagem para fazer o zoom out e zoom in, que é tão fácil em tudo quanto é lugar. Tem que usar um mais, um menos mesmo. 1º de abril. Agora o ano começou, né? Não, o ano não começou não, porque tem o carnaval daqui a 3 semanas. Começou ainda não. Só depois do carnaval, do segundo carnaval. Né? Brinca não. Eu não sei exatamente. A ideia é que a gente chegou aqui nessa situação. Ó. A gente tem uma equação que nos permite avaliar as relações que existem entre um par ácido base, que lá na graduação, não sei se você lembra, chamado de par ácido base conjugado. Só um pouco mais para cima aqui, tá? Um par ácido base conjugado. Só que nessa... Nossa, gente, tô torto. Calma, José. Calma, José. Calma, José. Calma, é sexta-feira. Fica calmo. Devagar. Sim. Só que, se você observar essa equação, a gente tem um y, né? Vou fazer um verdinho para dar mais cor aqui, né? Um y é igual a um parâmetro mais... E aí? Né? Na verdade, eu preciso achar um x aqui, né?
Então como é que eu fico? Como é que eu me resolvo disso? A gente pode fazer assim, ó. A gente pode chamar que concentração de A, concentração de X qualquer. O que é uma concentração de X qualquer? Então vamos colocar X, né? Não menos X. A gente pode dizer que uma concentração de X qualquer, ou José, nada mais é do que você pegar o número de moles desse X e dividir por volume, não é isso? Pelo volume aqui em litros, né? Mesma coisa. Isso aí é a concentração molar. Bom, então a gente pode dizer que se você pegar aqui, ó, uma concentração de X sobre uma concentração de Y embaixo, a gente pode dizer que é a mesma coisa que você representar número de moles de X dividido pelo volume sobre o número de moles de Y dividido pelo mesmo volume, correto? Isso equivale a dizer, então, que eu tenho um fator de multiplicação por um mol que é o recíproco do volume, né? Então, vou colocar assim, então, o recíproco do volume nada mais representa, melhor do que é mais complicado, nada mais representa do que um fator de multiplicação. Para mol, para N, para mol. Tanto é assim que, como eu tenho essa expressão aqui, eu posso muito bem fazer isso aqui, não posso? Matematicamente, posso muito bem fazer isso aqui. Então eu posso dizer que dessa forma, eu posso representar a equação de Henderson-Hasselbalch como sendo pH igual a pKa mais o log N a menos sobre NHA. Eu não resolvi nada do meu problema até agora, mas pelo menos eu não tenho mais que trabalhar com concentração, eu trabalho com quantidade, eu não trabalho mais com uma relação advinda de massa e volume, né? Massa molecular e volume, e sim com uma quantidade, inclusive tal como o Sistema Internacional de Unidades me contempla, né? O Sistema Internacional de Unidades tem 7 grandes unidades. Aí o número da perfeição bíblica na ciência, hein? 7 grandes unidades, né? Acho que a gente viu isso na primeira aula, acho que a gente viu isso, se não me engano. Não viu ou não viu? Que é o quilo, né? O quilo, não é o grama, é o quilo. É o mol, quilo para massa, o mol para quantidade. Oi? Metro, ampere para corrente, candeia para luminosidade, luminescência, por aí vai. Então o mol é o parâmetro de quantidade. Agora tem um detalhe, né? Se a gente chamar, eu vou colocar se a gente, hein? Se a gente chamar não. Se a gente considerar que os moles da base conjugada somado aos moles do ácido conjugado for igual a 1, uma unidade, eu posso então chamar, se a gente considerar isso, pode-se então, tem 2 ou 3 formas de evoluir para essa conclusão, mas a gente pode considerar, a gente pode chamar de Fa a fração de ácido, como pode chamar também de Fb a fração de base. De tal forma que eu tenho o seguinte, ó, fração de ácido mais fração de base vai ser igual a 1. Né?
É, é isso. E se eu chamando, vamos colocar lá, fração de base como sendo igual a x, isso para a gente poder utilizar o RStudio, a gente pode dizer então que a fração de ácido nada mais é do que 1 menos x. E aí, ó, a gente consegue, dessa maneira, resolver um pequeno probleminha, né? Então, o meu pH agora, ele pode ser considerado como pKa mais log. Em vez de eu colocar o número de a concentração, eu colocaria o número de mols. Só que em vez de colocar o número de mols, agora eu coloco o x. Porque x é a minha fração de base. Sobre 1 menos x. Por quê? Porque isso aqui... Vou colocar com outra cor, né, José? Isso aqui representa exatamente a concentração, vamos dizer assim, né? N de A menos sobre 1 menos N de Na menos, né? O número de mols de Na menos. Então aqui eu tenho agora uma outra expressão, que essa expressão agora eu consigo trabalhar tranquilamente para simular. Por quê? Porque pH é o meu y, é a ordenada, é a variável que eu desejo saber. O pK é o meu parâmetro, que eu preciso, que a gente já descobriu aqui para o ácido acético é 4,8. E agora eu tenho um x. Então dá para a gente voltar tranquilamente. Eu não sei se eu salvei como 2. Deve ter salvo, né? Não, não salvei. Ó. Então a gente consegue agora tranquilamente voltar para o R. Positivo e operante. Positivo e operante. Então eu posso até deixar desse jeito e fazer assim, ó, x dividido, lembrando, como eu vou colocar 1 menos x, eu preciso abrir um parênteses, escrever 1 menos x, e graças ao bom algoritmo, ele mesmo já fechou o parênteses para mim, né? Eu não preciso nem fechar. Tanto é que se você fechar o parênteses naquilo que ele já fechou, ele ignora você. Ele só mostra para você que ele está fechando, ele sombreia o parênteses que foi aberto. Tá? Então, beleza. Então agora você pode botar para correr. Pau! Vou botar bem aqui em cima. Aqui tá bom. Botar para correr aqui, ó. Né? Deve ter dado alguma coisa parecida com isso. Ó. Já é uma curva que começa a ficar um pouco parecida com aquelas curvas que aparecem em livros, né? Quando a gente fala em titulação ácido básico. Pelo menos deveria, né? Pelo menos deveria. Tá? Exato. Aí seria uma faixa de tamponamento. Seria exatamente uma faixa de tamponamento. Agora, quer ver? Ó, se a gente quiser saber, quer dizer, aqui o que você tem? Você tem um x que vai, supostamente, aqui de 0 até 1, né? Porque a gente está fazendo ele de 0 até 1. E aqui você tem o y que está representando o pH. Não é isso? Aí talvez você tenha ouvido falar que o melhor pH para o tamponamento é o pH que coincide com o valor do pK daquele par ácido básico. O que no nosso caso vai ser mais ou menos aqui, né? Faz sentido, né? Que aqui vai dar meio, entre 0 e 1 é meio, 50%. Então, a 50% da concentração de ambas as espécies, isso também é uma coisa que costuma, né, aparecer muito, quer dizer, um tampão é feito quando eu tenho 50% da espécie protonada e 50% da espécie ionizada de um ácido fraco, de um par ácido básico conjugado. Esse meio vai bater bem aqui, ó, né? Isso foi um carro cantando pneu, né? Você mora numa subida? Ah. Ah.
Sei, certo. Caraca, complicado. Agora, uma coisa que a gente poderia fazer aqui é tentar ver se a gente localiza o ponto nesse gráfico aqui, esse ponto médio. Porque eu não consigo enxergar, né? Se eu tivesse num desses outros aplicativos, mesmo no Excel, eu clicava aqui e conseguiria enxergar. Então você tem uma função, que é uma função inclusive programável, você pode, eu já usei ela de forma programável e ela é útil quando você precisa automaticamente pedir uma determinado ponto no gráfico, uma raiz, uma coisa assim. Uma função que você consegue localizar qualquer ponto nesse gráfico. Essa função, escreve aí, ó, ela chama locator, locator, tá? Locator. Inclusive, se eu fizer locate, tá, vamos fazer args locator para ver o que ela me dá. Args locator. Ó, ela não dá muita coisa não, olha só que legal, aqui embaixo. Ela só fala assim, olha, n igual a 512, type igual a n. Quer dizer, type igual a n quer dizer que ela não vai te plotar ponto nenhum. E n igual a 512 é o número de pontos que ela é capaz, acho que, de distinguir, né, em cada um dos eixos, até 512 pontos gráficos. Vamos na prática. Na prática é o seguinte, ó, você dá esse locator aqui, ó, quantos pontos que você quer localizar? Ah, eu quero localizar um ponto só. Então você escreve locator 1, tá? Locator 1. Aí você dá um Enter. Quando você der um Enter, você vai perceber que aparece uma plaquinha de stop. Essa plaquinha de stop, toda vez que o R está trabalhando de forma iterativa, aguardando um gesto do mouse do usuário, um comando do usuário, ele vai ficar mantendo isso daí. E você pode ver que aqui embaixo, o console, você não consegue fazer mais nada também. Até consegue, né? Mas ele não tem mais, ele não opera mais, você não consegue mais enquanto você não resolve isso. O que ele está aguardando? O que essa função ela está aguardando? Ela está aguardando que você clique no gráfico o ponto que te interessa, o único ponto que te interessa. Se você passear o mouse, fizer um mouse over no gráfico, você vê que na hora que você entra no canvas dele, na área dele, ele vira um X, uma cruz. Aonde você clicar, ele vai liberar o teu comando e vai apresentar as coordenadas x e y. Então, se eu quero buscar aqui meio, que é exatamente o ponto máximo de tamponamento que eu desejo, o meu é aqui, ó. Você clica com o botão esquerdo, ele vai te liberar. Engraçado, já aconteceu isso outra vez. Não sei se vai acontecer para vocês. Não sei se... Eu cliquei no X, se você observar o meu mouse, o meu X está bem no meio, né? 0,5. Tá vendo ali, ó, no eixo X? Ele deu 0,2. Eu não sei porque carga as águas, eu já vi isso acontecer. E o Y, que deveria dar ali exatamente o valor do PK, deu 6,24. O que deu para vocês aí? Perfeito. 5, 4,8, 5. Como você está levemente deslocado no eixo X dos 50%, que seria o ponto ideal de tamponamento, então você vai ter ligeiramente deslocado também o teu valor de PK. Mas o seu deu certo. Não, você tem que colocar, você teria que colocar bem no centrozinho aqui, ó, no ponto intermediário, aonde entre o 0,4 e o 0,6 você tem o 0,5 aqui, ó, bem no meiozinho. Tem que colocar bem aqui no meiozinho. E você vê que visualmente no meu gráfico, aliás, a gente pode dar um zoom aqui, ó. Visualmente nesse gráfico aqui, ó, se eu pegar bem aqui no meio e for bem aqui nesse ponto, ele vai me dar um 4,8 ali também, ó. Ele vai me dar um 4,8 ali.
Inclusive tem um comando que a gente consegue fazer isso, eu só não sei se eu vou lembrar desse comando aqui. Como é que é, gente? Hã? É, ele vai aceitar. H igual a 4.8. Deixa eu ver se eu vou dar esse comando aqui. H igual a 4.8, vírgula LTY igual a 2. Deixa eu ver se eu faço aqui. Aqui, ó. Eu dei um comando, eu te ensino a dar também, ó, que ele me pegou, eu pedi para ele me colocar, ó, vou passar aqui para você, tá? É um comando chamado abline. Abline faz uma linha reta. Essa linha reta pode ser inclinada ou não, pode ser horizontal e vertical. Quando ela é horizontal ou vertical, ela é H ou V. Eu botei esse comando para ele me sobrepor uma curva pontilhada, e a curva pontilhada ela está naquele LTY. LTY quer dizer line type, tipo de linha. A 1 é sólida, a 2 é pontilhada. Você poderia escrever também o nome. Você poderia escrever assim, ó, dotted. É a mesma coisa, tá? Dotted, mesma coisa. Tanto é que se eu bater aqui ele vai fazer a mesma coisa. E você vê que ele, onde ele pega o 4,8, que eu pedi 4,8 porque o PK é 4,8. Aonde ele pega o 4,8, ele vai cruzar exatamente no 0,5, na metade do percurso. Por isso que eu não entendi por que quando eu dou o locator ele me dá os valores absurdos. Mas isso já aconteceu antes, sabe? E depois desacontece. Não sei por quê. Não sei se ele está entendendo. Mas o que você falou é fato. O locator ele serve para você localizar em qualquer ponto dentro da... Agora você me chamou a atenção de um negócio. Não, mas eu acho que não é isso não, porque eu estava bem no meio aqui, ó. Porque eu podia dizer assim, 0,2 representa 20% só da imagem, né, do deslocamento da imagem. Mas se for 20% aqui, ó, no eixo X do deslocamento da imagem, ele teria que clicar mais ou menos aqui, né? Uns 20% seria mais ou menos isso aqui. Então não... tá totalmente fora mesmo, eu não sei porque que ele deu isso. E o seu, que você fez, deu completamente correto. Então é algum pau do meu mesmo. É algum pau aqui esquisitão. Esse é um pau mais doidão mesmo, tá? Agora, essa curva ela é mais chata da gente enxergar, da gente trabalhar com ela em termos desse negócio do tamponamento, tá? A gente pegou a equação de Henderson-Hasselbalch bruta e estamos trabalhando desse jeito. Mas a gente, por exemplo, aqui a gente tem, tudo bem, o valor do pH, aqui tem 0 e 1, o que representa esse 0 e 1 do ponto de vista prático, né? Então é interessante você fazer uma simulação dessa, mas observando, como diria Gilberto Gil, observando, não hipócritas, mas quantidades reais. Então, nesse sentido, eu volto ali na nossa lousa para a gente tentar brincar de simular essa curva, objetivando uma simulação. Não, eu não posso escrever com esse aqui. É com esse aqui mesmo. Agora, vou colocar assim. Agora, para uma simulação com quantidades vamos dizer, mais realistas, não sei se eu posso dizer isso, mais realistas, a gente pode trabalhar da seguinte forma. A gente viu o seguinte, que pH vai ser igual a pKa mais log fração de base sobre 1 menos fração de base. Então, em vez de eu colocar um x que vai de 0 a 1, né, na função de curva, eu posso colocar uma fração de base sobre 1 menos a fração de base, que a gente viu aqui que é a mesma representação, é que o RStudio vai usar esse x aí, né, onde é, em algum lugar aqui, é x, fração de base igual a x. Só que fração de base é uma coisa mais realista para uma titulação do que um x, né? Então o que a gente pode tentar fazer aqui é isolando a fração de base, a expressão da fração de base. Então vamos ver. A gente tem alguma coisa assim, ó, pH menos pK vai ser igual a log
de fração de base sobre 1 menos fração de base. Bom, como que você faz para sumir com um logaritmo que tem base 10 numa expressão? Exato. Como 10 elevado a log de x é igual log de x vai ser igual a x, a maneira que eu tenho para fazer isso é isso aqui, né? 10 elevado a ph menos pka, vai ser igual a 10 elevado a log, então a gente já dispara o processo, né? fb sobre 1 menos fb. Agora fica um pouco mais fácil de se trabalhar. Então eu posso dizer com isso que, deixa eu ver, né, desenvolvendo a expressão, eu posso dizer que 10 elevado a ph menos pka, que multiplica 1 menos fb, vai ser igual a fb. Então eu posso dizer que 10 elevado a ph menos pka menos 10 elevado a ph menos pk vezes fb vai ser igual a fb. Então talvez seja interessante agora eu colocar os dois, colocar esses caras juntos, né? Então eu posso dizer que fb mais 10 elevado a pk, não, ph, né? ph menos pka vezes fb é igual a 10 elevado a ph menos pk. Então dessa forma eu coloco o fb em evidência, eu vou ter que 1 mais 10 elevado a ph menos pka, é isso? fb 1 mais, isso, vai ser igual a 10 elevado a ph menos pka. Oh, que isso, rapaz, tá louco? Portanto, agora eu consegui isolar. Então o meu FB vai ser igual a 10 elevado a pH menos pKa sobre 1 mais 10 elevado a pH menos pKa. Como diria Oi, simples assim. Então agora eu tenho uma expressão mais realista para a fração de base e que eu consegui isolar essa fração de base na expressão. Então vamos pegar essa expressão agora e colocar no R para ver o que dá. Deixa eu olhar bem para ela para não esquecer. 10 elevado a pH menos pK sobre 1 mais 10 elevado a pH menos pK. Não quer dizer que eu não... É claro que eu já vi essa várias vezes, né? Mas assim, minha cabeça não é boa. Então eu vou dar aqui um monte de hashtag. Vou escrever alguma coisa como, sei lá, para a fração de base, vírgula FB, a gente vai fazer então uma curva, né, não é isso? Curva. Essa curva então, a gente vai colocar essa curva como sendo... Essa curva ficou diferente, né? Não é o 4,78 mais. Já esqueci como é que é a curva. 10 a pH menos pKa. Tá, então você vai colocar assim, ó. (10 elevado a pH menos pKa). Só que meu pH é meu x, né? pH é justamente o x para essa curva, para desenvolver essa curva. Menos pKa dividido por, vou abrir também, 1 mais 10 elevado, aí tem que abrir novamente, pH menos pKa. Só que esse pH passa a ser então o meu x, porque a função curva do R trabalha com esta lógica. Se tudo estiver certo, está tudo errado. Ah, sim, eu não tenho pK, né? Qual que é o meu pK? O meu pK é 4,8, não é isso? É, tá. Mas aí, em vez da gente ficar colocando 4,8, vamos fazer um truquezinho, ó. pK igual a 4,8. PayPal. Ah, agora diferente, né?
Bem diferente. Só que tem um detalhe, se você para prestar atenção, o R, ele vai a função curva do R, ele trabalha, se você não falar nada para ele, de 0 a 1. Não quer nem saber, 0 a 1. Ah, mas eu não quero que ele trabalhe de 0 a 1. Eu quero que ele trabalhe de quê? Eu quero que ele trabalhe de 0 a 14, porque 0 a 14 é a minha faixa de pH. Então, você pode colocar aquele from igual, to igual, ou você vai direto, você faz 0 a 14. Ah, agora já está com mais cara de curvinha de livro, né? Vê se você consegue fazer aí. Se você não conseguir, estou te passando o script. Vocês, tá? No plural. Vou separar com hashtag aqui para não ter problema do script. Tá? Ah, esse aqui é o zoom, né? Eu não quero meu zoom. Sai fora, zoom. Bom, e aí tem um negócio, né? As curvas, inclusive, que aparecem no livro, nem assim elas aparecem de um jeito diferente, porque se você observar ali do pH 8, do que nós estamos chamando de pH 8, aliás, vamos dar o nome para o pH 8, vamos lá. Lembra do tal do X-Lab, Y-Lab? Então você faz assim, ó. Ah, uma coisa diga. Tá. Na verdade, que nós invertemos os eixos. Os eixos estão invertidos, entendeu? Os eixos estão invertidos. Então, mas vai dar na mesma. Para a gente compreender melhor isso, foi bom você ter puxado essa ideia, vamos colocar as etiquetas dos gráficos. E aí vamos ensinar uma outra coisa que é interessante também nesse aspecto visual do algoritmo no R, que é você, quando você começa a ficar com uma expressão muito comprida, a coisa começa a ficar muito chata. Quer ver? Ó? Como que você coloca o eixo X? Você fala xlab. E aí igual a, aí você coloca um nome, vou colocar pH. Separa por vírgula, coloca lá ylab. Por quê? É a etiqueta do eixo Y. Vamos colocar FB, né? Fração de base. Minha fração de base é essa aqui, ó. Fração de base é essa daqui. E de repente você pode até colocar mais uma vírgula depois e colocar uma cor lá como... Será que tem pink? Vou colocar blue, vai, blue. Você pode ver que tá, né? Você até vai conseguir fazer esse negócio acontecer, tá? Eu fiz. Mas você pode até continuar aqui. Você vai continuar. Em vez de blue, ó, você pode notar ali que o eixo, você está com o eixo, depois do pH 8 ali, nada mais variou, né? E se você observar abaixo do pH 2, nada mais variou. Então, para a gente dar um zoomzinho e deixar uma curva mais parecida com o livro, você pode colocar o seguinte comando, xlim, que são os limites do eixo X. E aí você coloca, toda vez que você vai colocar uma expressão no R que você precisa colocar mais de um número, isso vira um vetor. Como o xlim é um comando para os limites do x, ou seja, o mínimo e o máximo, isso é um vetor. E como nós vimos na aula anterior, qualquer vetor você coloca um símbolo de concatenado e aí você coloca os valores do vetor. Então no meu caso eu quero que ele comece em 2 e eu quero que ele termine em 8, tá bom? 8 tá bom. Só que essa expressão está muito doida, ó. Né? Está muito comprida, visualmente ela é chata. Aí vem um truque de programação, de algoritmo, não sei. Escolhe um ponto. Se você quiser, eu vou passar para você, se você estiver tendo algum problema da expressão. Escolhe um ponto. Na verdade, na hora que você vai digitando, é melhor fazer isso. Mas eu quis fazer para pegar o negócio completo. Vamos dizer aqui, ó, logo depois aqui de 0,14, eu quero que a linha vá para baixo, mas eu não quero que o R interprete como uma outra coisa. Eu quero que ele interprete como uma continuação. Então você dá... Agora eu já não sei, acho que é Shift Enter. É, exatamente, Shift Enter. Ó. Com Shift Enter eu consegui separar agora o comando principal. Visualmente eu vejo que eu posso até colocar um comentário assim, ó, eu coloco um comentário assim, plot principal. E aqui embaixo eu coloco, por exemplo, frescurinhas. Frescurinhas. Né? De tal maneira que se eu agora, tanto faz na linha de cima ou na linha de baixo, pedir para ele fazer, aí eu já começo a ficar mais perto das figurinhas de livro. Ó.
O gráfico fica bom, né? Você pode fazer, inclusive, mudar o plot se você quiser. Em vez de você colocar a curva, você pode fazer essa simulação por pontos. Então, por exemplo, eu coloco uma vírgula aqui antes de fechar o último parênteses, dou Shift Enter e coloco lá n igual a 50 pontos. E coloco, por exemplo, o tipo de linha LTY. Tipo de linha não. PCH. PCH é pitch. É o tamanho do ponto. Eu vou colocar que o tamanho do ponto é 5, só para você ver o efeito que isso dá. Dá efeito nenhum, como você pode ver. Errei alguma coisa. N igual a 50. Eu acho que eu tenho que definir que o tipo de linha, LTY, um tipo de linha, comando LTY, tipo de linha é igual a... Não é tipo de linha. Eu acho que é P de ponto. Agora eu estou na dúvida aqui. Não. Não é o tipo de linha, é um outro comando aqui. Qual que é, gente? P... Não é LTY, é... Type. Tipo de plot. Agora sim, ó. Tá? E agora eu posso colocar aqui, ó, size igual a 4. Não é size também, caramba. Dependendo do sistema gráfico que você pega, size é pro ggplot2 e para cá é um outro. Não é size não, como é que é? Pitch, deixa eu ver, pitch igual a 1. Não é size. Como é que é, gente? Ó, aqui eu mudei, o pitch é o símbolo, tá? PCH é o símbolo. Então símbolo 1 é bolinha. Se eu colocar símbolo 16, ó que legal. Bolinha preenchida, né? Agora o tamanho, que não é size, é um outro comando. Qual que é o comando, gente? O comando para... Oh, meu Deus do céu. Eu falei para vocês que eu não me preparei para o sistema gráfico, né? Para aula. O comando é o... Tá bom. Pai dos burros, diga para mim qual que é o comando. Deixa eu ver aqui. Graphics. Isso aqui, graphics, P ponto. Type igual a P ponto. E tamanho. Deixa eu ver aqui. Tamanho. Size. Color, shape, size. Color, shape, size. Size, sex. Sex! Não, é sex. Olha só, não tem nada a ver, velho. Nada a ver. Vê se pode. Sex com C igual a 4. Vou colocar 3. Vou passar esse comando todo para vocês. O que nós estamos vendo aqui é o sistema gráfico default do R. É o sistema gráfico default do R que permite você fazer um monte de coisas, obviamente, tá? E customizar esse gráfico. Então eu posso customizar o tamanho da etiqueta do EX do Y, o tamanho dos eixos, se está em negrito ou não está, a espessura, na verdade não é negrito, a espessura deles, o tamanho de cada número encontrado aqui, né? Tá? Mas esse aqui ficou gordo pra caramba, né? Isso que eu coloquei 50 pontos aqui. Agora se eu colocar, por exemplo, 500 pontos e diminuir esse sex aqui para 2, ó lá, aí fica praticamente uma linha, né? Se eu colocar 0.2, aí ó, uma linha pontilhada, os pontinhos todos estão aqui. Mas o bacana da coisa é que você controla, né? Você controla a formação da imagem gerada aqui. Bom, a gente pode tentar, eu acho que pelo tempo que a gente tem aqui, para vocês verem uma comparação, a gente pode tentar fazer esse mesmo gráfico usando o ggplot2 para terminar essa aula. Vocês não instalaram ele à toa. Claro que tem muito mais coisa do Curve aqui. Inclusive, eu tinha uma sequência grande aqui para colocar, mas tudo bem. Para variar. Para variar, não consegui fechar o tempo. Mas só para vocês verem esse segundo sistema gráfico, como que ficaria essa mesma curva para a gente trabalhar. Bom, o ggplot2 ele está mais ligado a dados.
não é tanto para simulação. Ele faz, obviamente, curvas, mas ele trabalha mais com dados. Então talvez seja interessante a gente ter um valor de x e um valor de y e pedir para o ggplot, para esse sistema, plotar o x contra o y gerados dessa função matemática. O que seria o seguinte, você abriria alguma coisinha aqui, tá? A gente pode manter, copiar novamente esse PK 4.8 para dizer né, para não se perder aqui. E agora, onde está escrito curva, palalila, lá, você faz o seguinte, ó, você não faz nada. Você faz assim, ó, x vai ser igual a... Esse nosso x é o pH, não é? É, o pH. Então vamos dizer que o nosso x, você vai escrever o seguinte comando, assim, ó. Sec de sequência. Sec de sequência. Aí você vai abrir, você vai escrever aqui de 2 a 8, 0.1 em 0.1. Vou passar aqui para você. Vamos ver se... Primeiro eu vou testar para ver se funciona antes de passar, ó. Olha o que eu fiz aqui, ó. Se eu digitar o x aqui, olha o que ele fez. Sec é um comando de sequência. Ele pegou a partir do 2 até o valor 8, ele colocou com intervalos de 0,1 os pontos. Se você estiver tendo alguma dificuldade, estou passando para você agora. Então, é uma das várias formas que o R tem de colocar sequências numéricas. Esse é o nosso x. É claro que o mais correto talvez fosse eu chamar ele de outra coisa e não de x, mas já que a gente está mexendo com o x, vamos manter o x. Agora eu vou chamar o meu y, que na verdade não vai ser o meu y. Tá bom, vai ser meu y. O y vai ser o quê? Ora, pega aquela expressão ali em cima do PK toda doidona, sabe? Pode até pegar onde está escrito curva aqui todinho, ó. Pega aquela expressão toda doidinha e coloca embaixo, com ou sem parênteses, para você ter o seu y. Ah, tá. Aqui ele está dizendo que está faltando alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ah, é. Estava faltando um parênteses ali. Estava faltando um parênteses. Não, agora ele está dizendo que deu um parênteses ou não deu parênteses? Agora estou na dúvida, deixa eu ver. Não, tá certo. Estava faltando um parênteses, agora não tem um parênteses. Se você tiver com alguma complicação, vou passar também essa sequência. Mas se bem que eu não estou ouvindo complicação, então estou partindo do pressuposto que não está tendo complicação também. Tá de boa? Tá. Então agora a gente tem um x e um y. Né? Para você fazer o ggplot, tem assim, 1 bilhão de coisas a respeito dele. Vamos fazer a forma mais simples possível. Você escreve que de quê? Que de quê? Que de what em português. Aí você escreve qplot. Ah não, na verdade primeiro você precisa carregar o ggplot. Tá? Então uma maneira de você carregar o ggplot, ou você vai ali nos packages, procura o ggplot e clica para carregar, ou você escreve simplesmente library ggplot, ó, já vai aparecer ggplot2, pum, aí ele vai carregar. Aí ele carregou a biblioteca. Agora você pode, em vez de fazer plot, você faria assim, né? Plot x, y. Em vez de você fazer plot x, y, faz qplot. Q é a abreviação de quick. Quick plot, que é a forma mais rápida que ele faz. Manda ver. E olha só o que surge na tua frente, na frente dos vossos olhos. É um outro tipo de sistema gráfico, tá? Que tem uma outra estética por detrás. E tem um processo de customização belíssimo para várias coisas. Mas você já vê que de cara ele é diferente do que se eu fizer, por exemplo, ó, se eu comparar, fazer uma comparação, né? Plot x, y. Olha a diferença em termos estéticos, né? Esse é o plot XY, esse é o plot feito pelo ggplot2. Então aí já dá um impacto visual diferente aí para o seu projeto, vamos dizer assim, né? Para o seu exame de qualificação, tá? Já dá um impacto. E todo esse processo é customizável, depois você pode se informar mais a respeito, tá bom? Tem um terceiro sistema gráfico, são 3 principais. O terceiro sistema gráfico é um sistema que a gente vê depois na volta, ele é mais empregado quando você vai trabalhar, eu não sei se é o caso de vocês,
com vários grupos. E aí você consegue plotar, por exemplo, uma mesma variável x e várias, uma mesma variável x e várias variáveis y. É como se fosse, no seu caso, Eric, provavelmente, porque vai ser múltiplo análise de superfície, isso envolve análise fatorial, né? E isso costuma envolver, por exemplo, você pega lá, como é que é? É o contrário que eu falei, na verdade. Você varia pH, você varia concentração, você varia temperatura e você obtém um resultado da sua lipase imobilizada. Então você consegue plotar, por exemplo, o resultado só com pH, ou com pH combinado com a temperatura, ou só com a temperatura, isso em comando super rápido, sem ter que ficar fazendo plot a plot, e ele te dimensiona os painéis, ele distribui os painéis de forma bem, como é que fala? De forma bem simétrica e de uma maneira bastante elegante, tá? Então, quando você trabalha com variáveis múltiplas ou análise multivariada, esse terceiro pacote chama Lattes. Quem não Lattes morde. Aqui, ó, quer ver? Ó? Pra você ter uma ideia aqui. Eu coloquei ggplot exemplos, né? Então eu vou colocar aqui do exemplos. Puxa vida, aqui, ó. Vou colocar Lattes examples. Mas é melhor eu colocar um R da vida, senão pode saber que ele não entenda. Olha só. Imagina você fazer um gráfico desse assim, ó. Cadê o bicho, pô? Ai, caramba. Cadê você? Tá aqui, ó. Vamos ver se consigo aumentar. Aqui, ó, que bonito, ó. Você não precisar fazer esse gráfico. Você dá uma linha de comando, ele pega os seus dados em conjunto e já plota simetricamente, já faz os ajustes de quem é quem ali, já dá o cabeçalho, já faz tudo, tá? Esse é um terceiro sistema dos três principais, chamado Lattes. Vamos deixar para ver isso então no nosso próximo encontro, que será dia 11, o dia da imperfeição bíblica. Se tiver qualquer dúvida, eu estou aí, tá?